Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos fazer a análise da resposta em frequência de um circuito utilizando a sua função de transferência, né? Então nós vamos continuar usando como nosso exemplo, modelo base aqui o circuito RC, que a gente já definiu previamente no vídeo, nos tópicos anteriores aí, a função de transferência HS para esse circuito, né? Nosso modelo aí, exemplo base para análise que a gente verificou lá a resposta ao degrau, ao impulso, a uma rampa, né, através da função de transferência. E agora a gente vai ver, vamos fazer outra análise aqui da resposta em frequência desse circuito, né? Então a função de transferência deste circuito RC, né, definindo aqui como a tensão sobre o capacitor como a tensão então de saída, que eu posso chamar de Vout, e a tensão de entrada, a tensão dessa fonte aqui, que pode ser dada por uma função Vs de t qualquer, né? Então essa é a nossa tensão de entrada Vin. A função de transferência Hs, ela é dada pela função de ganho de tensão, é dada pela relação a tensão de saída, ou seja, o valor de VO, ou Vout, né, melhor dizendo, que a gente chamou, pelo valor de entrada, né? Aqui, resolvendo o circuito para esses dois valores aqui, a gente chega a uma relação da função de transferência no domínio S, né? Aqui o circuito ainda está representado no domínio do tempo, então no domínio da frequência esse circuito ele fica simplesmente como uma fonte Vs transformada por domínio do tempo, uma impedância R, correto? Já que o valor da impedância aqui não muda, e uma impedância no capacitor aqui de 1 sobre SC, correto? E aí a função da transferência que nós já tínhamos definido para esse circuito aqui, né? Ela é dada por função da transferência 1 sobre a constante que 1 sobre RC, né? Dependendo dos valores da resistência e da capacitância, dividido por S, a frequência complexa, mais 1 sobre RC. Okay? Essa aqui é a função da transferência que a gente vai utilizar para fazer a análise de resposta em frequência desse circuito. Okay? E vamos usar aqui como exemplo também, né, uma função de entrada. Então, a função que vai definir a nossa entrada, o comportamento da nossa entrada, para o nosso estudo aqui vai ser uma função Vs de t, dado por, deixa eu escrever aqui embaixo, então Vs de t, no domínio do tempo, tem uma amplitude Vm, ok? Vezes um cosseno de ômega t, ok? Então essa é a nossa função de entrada aqui. Uma função cossenoidal, né? Aqui para esta fonte Vs. Então, se a gente pegar agora a nossa função de transferência e essa variável aqui, a frequência complexa S, nós podemos substituir conforme a frequência da nossa função de entrada. Essa função de entrada aqui, cossenoidal, né, nós temos para ela, se nós lembrarmos lá da definição de frequência complexa ela é dada por um coeficiente aqui de amortecimento exponencial mais um J ômega, e esse ômega é a frequência cossenoidal, né? Nesse caso aqui, a nossa função de entrada, ela tem apenas componente cossenoidal, ela não tem nenhuma componente exponencial aqui na sua função. Então, a frequência S, ela se reduz, ou ela pode ser representada simplesmente por J
ômega, okay? Para esse caso. Então essa aqui é a nossa frequência S, ela pode ser substituída simplesmente por J ômega. A gente não precisa do termo sigma aqui porque não tem nenhuma componente exponencial da nossa função. Tá? Então esse S, J ômega, nós podemos substituir lá na nossa função de transferência que a gente definiu para o circuito. Então a função de transferência desse circuito agora fica definida apenas em termos de ômega, ou seja, apenas de uma frequência cossenoidal. Né? Então a gente tem H, função de transferência, em função agora de ômega, substituindo já o S, é igual a 1 sobre RC, aliás, dividido por S, que é J ômega, mais 1 sobre RC. A gente pode multiplicar aqui o numerador e o denominador por RC, só para reescrever a função de transferência, de uma forma que para não ficar com essa fração, né, em ambos os termos. Então a gente fica aqui com simplesmente 1 sobre J ômega, ou eu posso escrever o termo sem o J, sem o complexo J aqui na frente. 1 sobre RC vezes RC vai dar simplesmente 1 mais J ômega RC. Okay? Então, essa aqui também é, ou é, né? A gente pode dizer que ela é a função de transferência para... Ela é continua sendo a função de transferência deste circuito RC, agora para uma entrada, dada uma entrada que tem um comportamento VS cossenoidal, certo? Com frequência ômega, né? Então essa aqui é a função de transferência daquele circuito, ok? Bom, se a gente observar aqui essa função de transferência, então ela é uma função de ômega, ela é uma função da frequência. A gente tem aqui RC para um circuito vão ser constantes, e ômega é a variável que pode mudar nessa função. Né? Então, ômega em radianos por segundo aqui é a variável desta função. Só que ela é uma função complexa. Né? Ela tem aqui 1 sobre 1 mais J ômega RC. Então, ela é uma função que tem uma parte real e tem uma parte imaginária. Certo? Então essa função de transferência que a gente encontrou aqui, H de ômega, ela é complexa, ou seja, ela é uma função no domínio dos complexos. Então a gente pode separar esta função em uma parte que vai... a gente pode separar essa função numa parte real e numa parte imaginária, certo? Ou, isso se a gente estivesse usando uma representação retangular, ou a gente pode separar essa função numa magnitude e num ângulo, ou melhor, numa fase, certo? Também é uma outra forma que a gente tem para representar um número complexo, né? A gente pode representar ele de forma retangular como uma parte real mais uma parte imaginária, ou na forma polar como uma magnitude, né? Um módulo e um ângulo θ, um ângulo φ, enfim, né? no plano complexo. Então essa função nós também podemos representar ela ou dividir ela, né, numa magnitude que eu vou chamar simplesmente de H de ômega, só que para representar que é uma magnitude, deixar claro, aqui eu vou botar o módulo, certo? De H de ômega. E esse aqui vai ser a nossa função magnitude. E, então, por ser um número complexo, ela também pode ser dividida em uma
fase, certo? Em uma fase, ou que traduz um ângulo, né? Que a gente chama aí na análise de circuitos fase, né? O ângulo de uma onda cossenoidal, por exemplo, né? E essa fase nós vamos dar o nome aqui de uma função, então, φ, certo? E essa função φ, ela também vai ser dependente da frequência ômega. Então, ela é uma função de fase, função φ de ômega, certo? Então, essas duas funções aqui, elas representam agora a minha função de transferência, que é um número complexo, uma função complexa. E aí nós separamos ela em uma função em duas funções que têm apenas elementos reais, um que representa a magnitude dessa função complexa, né, o módulo dessa função complexa, e outra função que representa a fase ou o ângulo dessa função complexa, certo? Para a gente determinar então essas duas funções, a gente precisa fazer um trabalhinho algébrico aqui nessa função. Então a gente vai trabalhar um pouquinho a função de transferência. Para separar ela, primeiro nós vamos separar em uma parte uma função real e uma função imaginária, para depois definir uma função da magnitude e uma função da fase. Tá? Como se a gente estivesse trabalhando com um número complexo na forma retangular, né? E a gente quisesse definir a partir daquela forma retangular o módulo e o ângulo desse número complexo. Tá? Então, a nossa função de transferência ela é dada por 1 sobre 1 mais j, simplesmente repetindo aqui, j ômega sobre rc. Tá? Só que o rc, nós vamos criar uma nova variável aqui, ou vamos chamar, na verdade, a constante r associada a rc de um ômega zero, uma frequência crítica, e nós vamos chamar esse ômega zero de 1 sobre rc, ok? Então nós vamos substituir aqui, ao invés de j ômega rc, a nossa função vai ficar j ômega, o rc agora é 1 sobre ômega, né? Ou seja, aqui eu posso dizer então que o rc é igual a 1 sobre o que a gente vai chamar de ômega zero, uma frequência crítica ômega zero, tá? Então a gente fica com a função aqui dessa forma, certo? Só fazendo a substituição do 1 sobre RC aqui por um ômega zero. Né? E aí, para separar agora esse número, o J complexo está no denominador, né? Então eu tenho que primeiro levar ele para o numerador. A gente vai multiplicar aqui pelo denominador com sinal contrário para eliminar o número complexo do denominador dessa função. Né? Então aqui fazendo esse trabalhinho algébrico, ok? A gente vai ficar então com 1 menos j ômega sobre ômega zero no numerador, e no denominador aqui a gente tem o produto de dois termos aqui com sinais contrários. A gente vai ficar com então o resultado disso é 1 ao quadrado, que é 1, menos todo esse termo aqui ao quadrado. E aí a gente vê que o j vai sumir, né? Ou raiz de menos 1 ao quadrado. Então a gente vai ficar com j ao quadrado, ômega ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado. Então esse trabalho aqui é justamente para eliminar esse j aqui do denominador. Tá? Aí continuando aqui embaixo, então h de ômega, nossa função, ela pode ser reescrita como 1 menos j, colocar em evidência aqui, aqui não preciso, né? A gente vai precisar embaixo só, ômega sobre ômega zero, dividido por 1, j ao quadrado, né? J é um número complexo raiz de menos 1, então raiz de menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes esse menos 1 aqui da frente, vai dar um número positivo. Então a gente fica com ômega sobre ômega zero ao quadrado, ok? E aí, separando agora em parte real e parte imaginária, a nossa função h ela fica com, se eu separar aqui 1
Agora a gente tem o denominador, ele é só um número real, né? Então eu posso separar 1 sobre 1 mais ômega sobre ômega zero, tudo isso ao quadrado, menos j, ok? Ômega zero sobre 1 mais, é todo o denominador, né? Eu estou dividindo a fração em dois termos agora, ômega sobre ômega zero, tudo isso ao quadrado, tá? Isso aqui só para a gente separar, então, em um termo que é puramente uma função real. Ó, esse termo, ômega zero é uma constante. A nossa variável continua sendo ômega. Então, este termo aqui é uma função que eu posso simplesmente até chamar uma função real de ômega, né? E aqui a gente tem uma função de ômega também, da parte puramente imaginária da minha função da transferência h. Tá? Quando a gente tem um número complexo, né? No plano aqui dos complexos, um número real, um número imaginário, eu quero definir esse número real aqui, esse número complexo, perdão, que é um z. Né? Eu posso escrever ele z como um valor real a mais um valor jb, certo? Na forma retangular. Ou na forma polar, a gente pode escrever z é igual a um comprimento ou um módulo de z aqui, que é esse tamanho, essa distância desde a origem, esse módulo de z, com um ângulo θ, por exemplo. Né? Ou vamos chamar aqui de um ângulo φ. Okay? Como é que a gente define esse módulo? O módulo de z, nós definimos módulo ao quadrado por relação trigonométrica. Né? Módulo ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o módulo de z é dado pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Né? E o ângulo φ, ele é dado pela relação de tangente, esse ângulo φ aqui. Né? Então, tangente de φ é igual a esse lado aqui, que vale b, dividido por a, né, que é esse lado aqui. Certo? Então, o φ a gente pode achar pelo arco tangente de b sobre a. Né? Só relembrando aí a relação. A gente pode fazer esse mesmo processo agora para essa função, certo? É uma função complexa, ao invés de ser um número, apenas um numeral complexo, é uma função com a variável ômega. A gente pode fazer isso também para definir a função magnitude e a função de fase, certo? Então, a função magnitude, a gente precisa pegar a parte real, levar ao quadrado, e a parte imaginária levar ao quadrado. E tirar a raiz disso aí. Então, eu vou chamar aqui, primeiro, o módulo de h ao quadrado, ele vai ser igual a parte real ao quadrado. A parte real que nós encontramos da função complexa é 1 sobre 1 mais ômega sobre ômega zero, ambos aqui elevado ao quadrado. Né? Então, aqui eu vou ter que usar essa aqui é a parte real, né? Isso aqui tudo elevado ao quadrado. Mais a parte imaginária. A parte imaginária b, nós achamos ômega sobre ômega zero no numerador da função da transferência sobre 1 mais, de novo, ômega sobre ômega zero ao quadrado. Todo esse termo aqui, então, vai elevado ao quadrado também. Então, aplicando o quadrado a esses termos, né, a gente tem aqui o primeiro termo, o numerador 1 ao quadrado, é 1. O denominador aqui, nós vamos ter todo este termo
1 mais ômega sobre ômega zero ao quadrado elevado ao quadrado de novo, certo? Só que este termo é igual a este termo aqui, certo? E ambos estão elevados ao quadrado. Então, nós podemos, o resultado dessa fração, eles já têm o mesmo denominador. Então, a gente pode juntar em uma única fração, que o denominador vai ser 1 mais ômega ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado. E todo esse termo aqui, ele está elevado ao quadrado, né? Que é esse aqui de cima, né? E aí, o outro termo aqui é o... Então, a gente fica com mais ômega ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado, ok? Então, na função magnitude, olha só, a gente tem aqui o mesmo termo. Esse termo aqui é igual ao que está aqui embaixo. Então, isso aqui vai simplificar uma vez, né? E vai restar aqui 1 sobre 1 mais ômega ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado, tá? Isso aqui, só que a gente tem que tomar o cuidado, é o que eu chamei o módulo da função de transferência ainda está elevado ao quadrado. Então, a minha função de transferência, magnitude da função de transferência h, certo? Eu ainda tenho que tirar a raiz, porque ela está elevada ao quadrado, desse termo aqui. Então, essa função vai ser 1 sobre, raiz de 1 é 1, né? 1 sobre a raiz daquele denominador, ou seja, 1 sobre a raiz de 1 mais ômega ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado, tá? Então, essa aqui, definimos aqui a função, ou melhor dizendo, a magnitude da função de transferência do circuito RC, né? Ok? Então, esta é a função, é a magnitude da função de transferência do circuito RC. Percebam que ômega zero, né, lembre, ômega zero é uma constante, é 1 sobre RC, e ela é uma função, então, de ômega, né, que está elevado aqui no denominador, dentro de uma raiz elevada ao quadrado. Okay? Agora, o mesmo processo similar vamos fazer para determinar a função φ, ó, a função da fase da minha função da transferência. Então, a fase φ, ela é dada, o ângulo φ do número complexo, pelo arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Então, a minha função φ de ômega, ela vai ser dada pela função arco tangente de a parte imaginária da minha função complexa. A parte imaginária da minha função complexa é todo este termo aqui, sem o j, né? Então, é o menos todo este termo, ômega sobre ômega zero, dividido por 1 mais ômega sobre ômega zero ao quadrado. Ou, vamos deixar simplesmente indicado, não precisamos escrever toda a expressão novamente, né? Porque senão aqui vai ficar bem espremido para escrever toda a expressão, né? Mas a função φ é a parte imaginária sobre a parte real ômega zero. Então, se a gente dividir todo este termo aqui, certo? Tudo isso aqui dividido por isso, ok? Toda essa parte aqui ela vai simplificar e o que vai restar é apenas ômega sobre ômega zero, com sinal negativo na frente, né? Que o sinal negativo também faz parte do termo imaginário. Então, isso aqui vai resultar apenas a parte imaginária sobre a parte real, apenas nesse termo aqui, ômega sobre ômega zero, certo? Esse termo aqui. Tá, deixa eu apagar. Ok. Então, a função de fase, certo? Ela é definida pelo arco tangente de menos ômega sobre ômega zero.
Então essa aqui é a função. Já indicado aqui apenas a função da fase. Fase da função de transferência. Ok? Agora nós temos duas funções, uma função de magnitude, certo? De ômega, que ela só tem termos reais, e a gente tem uma função φ, que também só tem termos reais, que depende de ômega. Ômega zero é uma constante. Então a gente pode fazer uma análise agora gráfica dessa função. Tá? Para fazer essa análise gráfica, vamos primeiro fazer uma tabelinha e simplesmente substituindo alguns valores, né? Vamos usar aqui para valores padrões. Vamos supor aqui o seguinte. Ou para um circuito normalizado, o que eu quero dizer com circuito normalizado? Todos os valores aqui de referência, resistência é unitário, 1 ohm, capacitância 1 farad. Então, mais fácil para a gente verificar o comportamento, ômega zero, 1 sobre RC, vai dar igual aqui a 1 radiano por segundo. Tá? Então, pegando essa função aí, se a gente pegar para, por exemplo, a função h de ômega, nós encontramos é 1 sobre a raiz de 1 mais ômega ao quadrado sobre ômega zero. Mas, para esse caso aqui, o ômega zero é 1. Né? Então, se eu substituir ômega zero aqui, ó, ao quadrado, é simplesmente a minha função ficar 1 sobre raiz de 1 mais ômega ao quadrado. Ok? Então, essa aqui é a minha função magnitude para esse circuito. Tá? E a função de fase de ômega, né? Ela é o arco tangente de menos ômega sobre ômega zero. Mas ômega zero é 1, então ela é simplesmente a função arco tangente de menos ômega, certo? Então agora a gente tem duas funções, uma função de magnitude e uma função de fase. Se a gente fizer um teste, fizer uma tabelinha aqui para alguns valores, de ômega, certo? Tentar testar alguns valores de ômega. Então vamos fazer aqui para ômega igual a zero. Vamos calcular qual que é a magnitude, função magnitude, qual que é o valor dela e qual que é o valor da função fase, ok? Então, para ômega, vamos lá. Para ômega igual a zero, ou seja, para uma frequência nula, né, 0 radianos por segundo da nossa função de entrada, a amplitude H aqui ela é dada por 1. A magnitude da função da transferência é 1. Simplesmente fazendo a substituição aqui. Né? Não estamos analisando ainda o que isso significa no circuito, mas vamos chegar lá. Estamos simplesmente substituindo essa função. Então, com ômega zero, H vale 1. A função φ, arco tangente de menos 1, ele é um ângulo em graus aqui em 0 graus. Tá? Vamos representar em 0, converter para graus, aliás. Tá? Agora, se eu testar para a frequência de 1 radiano por segundo, substituindo lá,
A gente vai ter 1 sobre raiz de 2, né? E 1 sobre raiz de 2 dá um valor de 0,707, ok? De novo, lá surgindo o número raiz de 2, a gente vai ver mais tarde que ele, de novo, aqui é um número emblemático, né, na análise de frequência também, né? Assim como a gente tinha lá na análise valores de tensão eficaz e RMS, né, de pico e RMS, relacionado com o raiz de 2, aqui também o raiz de 2 de novo surge com um número importante, tá? Para esse valor aqui de frequência, então, de 1 radiano por segundo, o ângulo, a função da fase, ela resulta aqui simplesmente substituindo lá um ângulo de menos 45 graus, tá? E aí, assim, fazendo para outros valores, vou pegar aqui alguns valores que eu já tenho calculado. Para 2, a magnitude dá 0,447, a fase então dá menos 63 graus. Vamos aumentar aqui a nossa tabela. Para uma frequência de 3 radianos por segundo, a magnitude dá 0,316 e a fase dá menos 71,5 graus. Agora aumentando aqui bastante para 10 radianos por segundo, a amplitude dá 0,0995 e a fase vai dar menos 84,3 graus. Eu tenho mais um ponto aqui que é o 20. Então, para 20, a amplitude aqui dá 0,0499 e a fase dá menos 89,7. Não, dá menos 87,1 grau. Uma frequência de 200 radianos, que é o que eu tenho calculado aqui, 0,049 e menos 89,7 graus. E se a gente continuar aumentando isso aqui, eu fizer para quando isso tender, a frequência tender para infinito, né, no limite em que a frequência tende para o infinito, a magnitude ela tende para zero, né, porque a gente tem uma divisão ali por um número muito grande. E a fase tangente de um número que tende ao infinito, aí tende para uma fase de menos, o ângulo, né, o arco tangente de 90 graus, a tangente de 90 graus tende para um valor infinito, certo? Então isso aqui é só fazendo aqui a tabelinha de alguns pontos, né? O que a gente pode agora sim, fazer a análise desses valores que a gente calculou com a relação com o circuito, com o funcionamento do circuito. Primeiro, o que a função de transferência, lembrando, o que a função de transferência ela representa? Ela representa a razão entre a tensão, nesse caso aqui a função de transferência de tensão, a razão entre o valor de saída pelo valor de entrada do meu circuito, certo? Então, a amplitude ou a magnitude dessa função de transferência H, certo? A magnitude, ela representa o que a gente chama de um ganho. Aquela função magnitude que a gente determinou lá embaixo, ela representa um ganho. O que é esse ganho? Qual que é o ganho da tensão de saída em relação à tensão de entrada? Então, olha só. Tá? Essa função magnitude, nós podemos também chamar ela de o ganho do circuito. Por que ganho? Qual que é a tensão da saída em relação comparada com a tensão de entrada? Se a tensão de saída ela está com a mesma amplitude da tensão de entrada, então a gente tem um ganho
unitário, ganho igual a 1. Tá? Isso aqui acontece para esse circuito? Sim, apenas para a frequência 0, ou seja, para um circuito se fosse DC. Né? Se a gente tivesse uma fonte DC com frequência nula, a gente teria um ganho unitário. A gente sabe que o capacitor no circuito, devido a uma impedância ali, ele vai reduzir a tensão, vai diminuir a tensão de saída, né, pela análise de impedância. Mas aqui a gente está analisando em frequência. Se a gente aumentar a frequência da fonte, então de DC para uma fonte cossenoidal com frequência de 1 radianos por segundo, a amplitude da tensão de saída ela cai agora em relação à tensão de entrada, ela cai para 0,7, um pouco mais de 70% da magnitude da tensão da fonte de entrada, certo? Isso aqui é um ganho de 0,7, ou seja, ela está sofrendo, na verdade, uma atenuação da tensão. A tensão de saída está atenuando em relação à tensão de entrada. E o que significa, então, a função de fase? Bom, se a gente tem uma frequência, se a gente tem uma função que é cossenoidal, essa fase de menos 45 graus quer dizer que ela vai sofrer uma defasagem em relação à tensão de entrada. Então, essa função de fase, ela me diz que a tensão de saída do meu circuito, ela está sofrendo uma defasagem de menos 45 graus. Né? E se a gente continuar avaliando a frequência agora, né? Se eu dobrar a frequência para 2 radianos por segundo, qual que é o ganho? O ganho passa a ser a magnitude aqui da função de transferência, passa a ser 0,44. Então a gente tem uma atenuação ainda maior da tensão de saída e tem uma defasagem que também está aumentando. Quando a gente continua aumentando essa frequência da minha fonte de entrada, da fonte VS, para esse circuito RC, continuando aumentando a frequência aqui, o ganho desse circuito ele vai diminuindo, ou seja, a tensão de saída ela vai atenuando cada vez mais, até que no limite, e a defasagem também vai aumentando, né? Até que no limite que a frequência tende para um valor muito alto, uma frequência muito alta, esse circuito ele tem um ganho nulo, ou seja, a tensão de saída ela vai ser totalmente atenuada, vai tender a uma amplitude zero, é isso que o ganho, que a magnitude está me dizendo, que a amplitude da tensão de saída dividido pela tensão de entrada está dando zero, significa que a amplitude da tensão de entrada é muito maior, é infinitamente maior do que a da de saída. Né? Então a tensão de saída está tendendo a zero. E a defasagem entre as duas está tendendo a 90 graus. Tá? Agora, tudo bem, aqui a gente plotou uns pontos, já dá para ter uma ideia do comportamento do circuito RC, da função de magnitude ou ganho, certo? Do circuito RC e da função de fase, né, da função de transferência do circuito RC. Agora a gente vai plotar aqui para esse circuito aqui mesmo, certo? Para esse circuito com um resistor de 1 ohm e uma capacitância de 1 farad. Então, plotando essas duas funções, certo? Então, se a gente plotar essas duas funções, a função de ganho, certo? E a função de fase, a gente tem esse comportamento. Olha só, aqui no eixo horizontal a gente tem a frequência em radianos por segundo, desde 0 até 100 radianos para ambos os gráficos. E aqui a gente tem, então, no gráfico da esquerda, o ganho, que é adimensional, né? Já que a gente está, o ganho, a magnitude da função da transferência H lá, ela é volts dividido por volt, então ela não tem unidades, certo? E a fase, que é um ângulo, então, do número da função complexa, eu converti aqui para graus, tá? Então, o que esse gráfico agora está nos mostrando? Que a função da transferência, a gente dividiu a nossa função da transferência do circuito RC em duas componentes. Uma componente de magnitude, que é a função ganho aqui, ou a função magnitude, e uma componente de fase, de ângulo, certo? E a gente está representando no gráfico em função da frequência da fonte, frequência ômega da tensão de entrada do circuito. Tá? Então aqui plotei até 100 radianos por segundo para a gente ter uma visão do comportamento mais amplo, né? Então isso aqui está mostrando claramente que
esse circuito pela análise da resposta em frequência da função de transferência, que para frequências altas, né, para frequências muito altas, esse circuito RC ele funciona como um atenuador. A amplitude da tensão de saída ela sofre uma atenuação que vai tender a zero para uma frequência muito alta. E a fase dessa tensão de saída, a defasagem em relação à tensão de entrada está tendendo a menos 90 graus. Tá? Se eu plotar aqui, vou plotar um pouco agora até 20 radianos por segundo, né, a frequência. Então vamos ver aqui. Só alterando os parâmetros no script, vou rodar novamente, pronto. E aí agora a gente já vê um comportamento, né, com um zoom aqui para frequências mais baixas, de 0, que é a frequência de DC, ou um sinal DC que tem frequência nula, ele é constante, então até uma frequência de 20 radianos por segundo. Tá? Se a gente, com os valores que a gente calculou ali, que a gente fez os cálculos aqui, que eu calculei e botei aqui na tabela para vocês, vocês podem conferir. Né? Então, pegar aqui, por exemplo, vamos pegar para um valor aqui de 10, né? Para a frequência de 10 radianos por segundo, né? A magnitude está dando em torno de 0,99 ou muito próximo aí de 0,1, certo? Então, pelo gráfico aqui, se a gente pegar para uma frequência de 10 radianos, em torno de 10 aqui, a amplitude, olha lá, no olho aqui a gente consegue ver que o gráfico está bem próximo disso, né? Então a amplitude em torno de 10 radianos está ali, está em 0,1, certo? Ou 0,995, né? O valor que a gente calculou exato, ok? E a fase, também se a gente der um zoom aí, deve estar lá em torno, pelo que a gente foi calculado, de 84, entre 84,5 e 84, negativo, né? Então, o valor que a gente calculou para o 10 ali foi de 84,3 graus, certo? Vou plotar até 10 apenas. Vamos pegar esse gráfico aqui e vamos colar nas nossas anotações. E vamos traçar aqui, ó. Quando a gente tem então este valor aqui de 1 radianos por segundo, certo? Exatamente aqui é a frequência ômega 0 para esse circuito que a gente está testando, certo? Ômega 0 é igual a 1 radianos por segundo. Para essa frequência, se a gente traçar sobre o gráfico aqui, sobre essa curva, né? Para essa frequência, o valor do ganho, da magnitude da função de transferência ela está lá em 0, a gente calculou ali exatamente 0,707, né? Se a gente quiser olhar aqui no gráfico também pelo plot, então em torno de 1 radiano por segundo. Tá mais para cá. Aqui. Então, o 1, né, a gente pode ver que está bem próximo do valor exato, 0,707. Né? Então, a amplitude ela cai aqui para 0,707
da amplitude da minha fonte de entrada, né? Então, para essa frequência, que é dada pela o parâmetro que a gente chamou lá, atribuiu de 1 sobre RC, que é a combinação dos elementos resistivo e capacitivo do meu circuito, a gente tem uma atenuação de 0,707, que é 1 sobre raiz de 2, né, da amplitude da minha fonte de entrada, do meu sinal de entrada. E à medida que a frequência ela vai aumentando, né, então essa atenuação ela vai também aumentando a atenuação da tensão de saída. A tensão sobre o capacitor nesse circuito ele vai diminuindo se a frequência da fonte Vs, lá da função Vs, ela vai aumentando, né? E a fase, o comportamento da fase, então a gente percebe aqui que para a tensão, então para a frequência da minha fonte nula, ou seja, uma fonte DC, a gente não tem defasagem. Se a fonte ela tiver, aliás, se a frequência, né, verificando aqui, a frequência for 1, certo? A gente vai ver que ele vai bater, deve bater aqui exatamente no 45, né? Então 1 aqui, opa, não, 45 está aqui embaixo, né? Lá entre o 30 e o 40 é o 35, né? Então aqui, se a gente verificar, aí agora tá um pouquinho mais para cima, né? Bate lá no 45 graus para a frequência crítica igual a ômega zero, né? Ou seja, igual a 1 sobre RC do meu circuito. Então, menos 45, certo? E à medida que a frequência vai aumentando, a defasagem também vai aumentando, certo? Então, com esses dois gráficos aqui que eles representam a magnitude da função de transferência do circuito. Então, essa aqui é a magnitude, né, esse gráfico, e esse gráfico representa a função de fase da função de transferência. Lembra, a gente pegou a função da transferência, ela é uma função complexa. Dividimos a função complexa em uma função que representa a magnitude desse valor complexo e uma função que representa o ângulo ou a fase dessa grandeza complexa, a partir da função da transferência do circuito, certo? Então, a função da transferência nos permite fazer essa análise em frequência. A gente está variando a frequência e vendo como o circuito se comporta, como que a tensão, né, o ganho desse circuito vai se comportar. A gente consegue perceber aqui, então, que a característica desse circuito é de, com o aumento da frequência, o ganho ou a amplitude desse circuito, ele diminui, tá? Isso aqui é o comportamento do que a gente chama de um filtro. Ele está filtrando altas frequências. Então, ele é um filtro que, para altas frequências, o sinal de saída ele tende a atenuar, né? Ele tende a ser atenuado. Ele é um filtro que deixa passar apenas baixas frequências. Abaixo da frequência, a gente considera aqui uma frequência crítica ômega zero. Abaixo da frequência ômega zero, dada pelo parâmetro 1 sobre RC, ele deixa passar o sinal, né, com uma atenuação baixa, até a perda do circuito, é a perda no circuito sintonizador, por exemplo, né, que existe lá a resistência e enfim, vai gerar uma perda de tensão, é inevitável essa perda de tensão, né? A gente nunca vai ter uma fonte de tensão e a carga que está usando sempre usa 100% da tensão, por exemplo. A gente sempre tem uma atenuação no caminho. Mas aí a gente está interessado na análise e resposta em frequência, justamente eliminar frequências mais altas. Esse filtro aqui, a função dele é não deixar que sinais de frequência mais alta eles cheguem até a minha saída. Então, esse tipo de filtro aqui ele atenua
altas frequências, ou a gente chama de um filtro então passa baixa, porque ele permite, ou ele deixa, ele não atenua as baixas frequências em relação ao ômega zero desse circuito, certo? Só que isso tem um efeito inevitável também na fase, né? A fase do sinal de saída ele sofre uma alteração, ele sofre uma defasagem dado por esta função aqui, né? Ele não vai estar em fase com o sinal de entrada, ele vai sofrer uma defasagem. Se a frequência do sinal de entrada for exatamente ômega zero, a defasagem vai ser de menos 45 graus entre as funções, tá?